Olá, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Estou aqui me encontrando, né, nessa internet, nesta tecnologia que me desafia. Então, hoje é quinta-feira, dia 6 de maio de 2021, e com muita alegria estamos aqui mais uma vez neste nosso encontro semanal, nas quintas-feiras, às 20 horas, batendo um papo, né, a respeito do tema da segunda-feira, né, que foi realizado lá na casa, a nossa live, e o tema indulgência foi muito bem explanado na segunda-feira pela nossa amiga Viviane. Então, para quem não assistiu, eu recomendo, né? Foi assim uma explanação maravilhosa, de uma linguagem muito simples, né? Impossível falar que nós não entendemos, e foi muito rica, né? Na sua, nos seus ensinamentos. Então eu recomendo para que vocês assistam, né? Tá aí no Facebook, vocês conseguem acessar a palestra da segunda-feira. E hoje a gente vai conversar aqui mais um pouquinho, lembrando que hoje vocês podem fazer comentários. Eu já estou vendo aqui, algumas pessoas já entraram aqui, a Silvani, o seu Francisco, boa noite, muito obrigado por estarem aí conosco, que possamos juntos, né, unindo os nossos pensamentos, direcionando o nosso ideal de adquirir mais conhecimentos, e que juntos possamos aí desvendar mais algumas verdades trazidas por Jesus, né? Porque a nossa doutrina é isso que ela nos traz. Ela é toda alicerçada somente nos ensinamentos de Jesus Cristo. Então não existe segredos, né? Os nossos irmãos espirituais, através do trabalho de Allan Kardec, vieram decifrar, né? Explicar ainda um pouco mais cada palavra que Jesus nos trouxe, cada ensinamento, né? E aqui a gente faz o estudo do Evangelho e sempre vamos agregando alguns outros livros, né? Como, por exemplo, o Livro dos Espíritos, que é maravilhoso, e que a nossa casa faz o estudo do Livro dos Espíritos. Então, estão até convidados, quem ainda não participa, né? Para participar aí do nosso estudo. Então, vamos lá. O tema de hoje, que é a indulgência, esta palavra difícil de ficar na memória. Por que ela é difícil, né? Porque ela é uma palavra diferente, muito pouco usada, né? Na verdade, eu tive contato com essa palavra há muito tempo, quando estudava História Geral na escola, no ginásio, talvez, e a gente fez o estudo da Idade Média, né? Aquele período da Idade Média, e ali se falava muito sobre a indulgência na igreja, né? Que a indulgência era uma forma de aliviar os pecados, né, dos seguidores da igreja. Então, além disso, nós pouco usamos esta palavra, né? E o evangelho aqui, o evangelho segundo o Espiritismo, Jesus, através desse evangelho, nos traz novamente esta palavra que é tão importante, né? De nós conhecermos, de nós entendermos o seu significado e principalmente, mais uma vez, não vamos ficar na teoria, né? O mais importante é nós aplicarmos cada um desses ensinamentos, cada uma dessas palavras que aparecem aqui para nós.
E este tema, ele está dentro do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema do capítulo é Bem-aventurados os que são misericordiosos, né? Eu acho que existem algumas traduções que eles colocam que bem-aventurados são os mansos e pacíficos, né? Mas aqui neste evangelho que a gente usa aqui, que eu estou usando, tá? Vou mostrar aqui para vocês a capa dele. É uma tradução que traz aqui para nós, bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, aqui dentro deste capítulo, ele vem trazer alguns temas que, de uma certa forma, estão todos interligados, né? A primeira coisa que vem falar aqui é sobre a misericórdia, né? Então, o que que é a misericórdia? Misericórdia, eu recorri aqui ao pai dos burros, né? Conceder a misericórdia a alguém é perdoá-la pelos simples atos de bondade, apesar da pessoa merecer ou não o perdão. Então, é quando nós perdoamos por bondade, né? Por um sentimento que sai do nosso coração, um sentimento que é nosso, e simplesmente por bondade, não aquele perdão que nós estamos acostumados a fazer, né? E a misericórdia divina é quando Deus perdoa os pecados, apesar das faltas cometidas. É a libertação do julgamento, né? Então, a misericórdia divina é a bondade infinita de Deus agindo sobre nós, e nós sabemos que ela age sobre nós, porque nós somos tão cabeças duras, nós demoramos tanto a aprender, nós demoramos tanto a despertar, e Deus não desiste de nós, né? Ele está sempre ali, emanando sobre nós a sua sabedoria, o seu amor infinito, sempre nos proporcionando uma nova oportunidade, né? Até mesmo a reencarnação é a prova da misericórdia divina. Porque imaginem quanto que nós já erramos nas nossas existências, né? Vamos voltar a uma vida atrás, uma vida passada. Quantos erros será que nós cometemos, né? E a misericórdia divina nos permitiu reencarnar, estarmos aqui e começarmos tudo de novo. A misericórdia divina nos proporcionou o recomeço, né? Vamos fazer de novo, de uma forma diferente. Vamos ver se agora a gente aprende, né? Então a misericórdia, ela age sobre nós o tempo todo. E é isso que Jesus nos pede, que nós possamos imitar, né, essa misericórdia, que é aprender a perdoar o outro por bondade e não esperando a recompensa sempre, né? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, nós perdoamos porque de alguma forma nós vamos ter alguma recompensa, né? Então, a pessoa misericordiosa, né? A pessoa que se torna misericordiosa é aquela que perdoa, sempre perdoa. Como disse Jesus, né? Ele foi questionado: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E ele respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, né? Então, assim, é simbólico, né? Essa numeração é simbólica, porque se você for multiplicar, né, 70 vezes 7 vezes, vai dar um número finito. Mas ele quis dizer que, né, o 7 tem todo um simbolismo ali em cima dele, que nós devemos perdoar quantas vezes o nosso irmão falhar. É infinita, as vezes são infinitas, né? Toda vez que o outro falhar, nós devemos perdoá-lo. O misericordioso é aquele que também se reconcilia, porque a reconciliação é uma extensão do perdão. Então não basta perdoar, nós temos que nos reconciliar com tudo e com todos.
O misericordioso é aquele que elimina o orgulho, que é o nosso maior, é o nosso grande mal, né? É o estopim que está ali dentro de nós e que gera tudo, tudo que nós cometemos, todos os nossos erros praticamente é gerado pelo nosso orgulho. E o misericordioso também não julga, né? Aquele que já está livre de julgamento, como eu disse aqui no começo. A misericórdia é a libertação do julgamento, né? Então vamos lá, vamos aqui, seguindo aqui o capítulo. Então aqui, no primeiro momento, ele vem falar de perdão, né? Que nós devemos perdoar o outro quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes o outro se distrair e falhar e escorregar na maionese, nós devemos perdoá-lo. Mas né, eu não queria nem falar essa palavra, mas é tão difícil perdoar, né? O perdão, nós estamos acostumados a perdoar apenas nas palavras, né? O perdão, ele é algo muito mais profundo. É um processo, ele não são palavras. Não adianta a gente falar assim, eu te perdoo, eu perdoei. Isso não é perdão. O perdão é um processo que trabalha o nosso coração, que trabalha o nosso sentimento, que trabalha as nossas emoções. Então ele é profundo. Ele é um processo de cura em nós, né? O outro falhou conosco e isso gerou uma enfermidade em nós por causa do nosso orgulho, né? Tudo aqui vai estar interligado. Por que que é muito difícil da gente perdoar? Porque nós temos ainda muito orgulho em nós. O orgulho faz crescer o nosso ego. E aí nós nos ofendemos profundamente, porque nós nos achamos muito, muito valiosos perante o outro, perante a falha do outro. Nós temos dificuldade em reconhecer que nós também falhamos, assim como o outro. Talvez nós não cometemos o mesmo erro que o outro, mas nós temos os nossos próprios erros. Olha que importante, né? Nós criamos os nossos próprios erros, muitas vezes com padrões repetitivos de pensamento, com crenças profundamente enraizadas no nosso inconsciente. Nós erramos o tempo todo, porque nós sabemos, né? Nós já sabemos que nós somos 5% conscientes, nós agimos conscientes, todos os nossos atos diários são 5% conscientes e 95% inconscientes. Quer dizer que nós agimos o tempo todo automaticamente, porque uma voz interna está nos comandando, é o nosso inconsciente, né? Então, de acordo com esses 95% que nos dirige, que nos comanda, nós temos ali dentro as nossas crenças, né? E crenças, elas são tão, elas têm tantas raízes, elas são tão profundas, elas são tão aprisionadoras, que nós carregamos crenças vida após vida. Existem crenças que nós formulamos nesta vida, sim, né, de acordo com as nossas vivências, com as nossas experiências. Mas existem crenças que nós trazemos vida após vida. E elas são aprisionadoras, elas estão nos controlando o tempo todo. Estão ditando os nossos atos diários. Então, nós cometemos erros impulsionados por essas crenças, impulsionados por pensamentos repetitivos,
né? Nós criamos alguns padrões de pensamento, de crença, e nós erramos sem perceber que estamos errando. Nós erramos acreditando que estamos acertando. E é difícil de reconhecer isso. É difícil de reconhecer porque o nosso ego é inflado. Porque nós vamos alimentando o nosso ego com essas crenças errôneas. E o nosso orgulho vai crescendo, ele nos impede de olhar para nós mesmos. Por isso, mais uma vez, toda vez que eu falo aqui, eu acho que eu falo sobre isso, né? Tá ficando um pouco cansativo, mas não tem como a gente fugir. Nós precisamos investir muito e sempre no autoconhecimento, né? Você não está tirando agora aí um tempinho do seu dia para buscar conhecimento? Porque nós estamos aqui buscando conhecimento, né? Nós fazemos a leitura do Evangelho, espero que vocês também façam, para vocês poderem formular as suas ideias, para vocês poderem reformular as suas crenças, né? Então é importante que vocês também sejam impulsionados à sua própria transformação. Busquem, leiam bastante, né? Então, a gente lê, a gente estuda, buscando um pouco mais de conhecimento. Mas o conhecimento, ele não vai ter nenhum significado na nossa vida se nós não tivermos autoconhecimento. Porque nós precisamos aplicar todos esses conhecimentos em nós mesmos, né? Então, não existe evolução, não existe crescimento moral, não existe crescimento espiritual se nós não aplicarmos esses conhecimentos em nós, né? Se nós assistimos uma palestra lá no centro, aqui na live, assistimos uma palestra e ficamos pensando assim, nossa, meu marido devia estar ouvindo essa palestra, né? Meu filho tinha que estar ouvindo essa palestra. Vou compartilhar com meu marido essa palestra porque ele precisa ouvir. Se você está ouvindo essa palestra, é porque ela é para você. Então, mesmo que o outro esteja precisando também, porque com certeza todos nós precisamos estudar, precisamos buscar a nossa reforma íntima todos os dias, todos nós precisamos. Então, o meu marido com certeza está precisando, o meu filho com certeza está precisando, minha filha, né? Todos nós estamos precisando, mas se eu estou aqui agora ouvindo ou falando, é porque eu estou precisando desse aprendizado. Então, eu vou vivenciá-lo da forma mais ampla e mais profunda que me for possível, né? Eu vou me dedicar, eu vou ouvir, eu vou estudar, eu vou fazer as minhas reflexões. Quando acabar aqui esse assunto, eu vou ler e vou aplicar isso em mim. Será que eu já sei perdoar? Será que eu tenho dificuldade em perdoar? Será que eu já perdoei todas as pessoas que eu precisava perdoar? Então, o perdão, ele é um processo muito profundo, né? Porque é difícil num primeiro momento, quando uma pessoa nos magoa, né, com profundidade, nos prejudica de alguma forma, é difícil de perdoar no primeiro momento. Mas nós precisamos criar um mecanismo, encontrar um caminho, porque cada um vai ter o seu caminho, a sua forma de olhar para o outro e buscar a compreensão de que o outro errou, sim, mas talvez foi numa tentativa de acerto, talvez foi num momento de desequilíbrio, de carência, de frustração, e ele não soube conduzir a situação. E se foi por pura maldade, ele também é um irmão, ele continua sendo um irmão, que também está na caminhada pela busca da felicidade, que é o que todos nós estamos, né? Buscando a felicidade.
Só que cada um tropica na pedra, né, que encontra na frente, né? Às vezes você está distraído e você não vê a pedra e acaba tropicando. Então é importante, o perdão, ele precisa ser uma busca, primeiramente íntima. Será que eu, no lugar daquela pessoa, teria feito a mesma coisa? Talvez, e muito provavelmente, eu teria feito pior. O meu deslize seria muito mais intenso, muito maior, né? Então, é um processo assim, primeiro buscar a compreensão. O que eu teria feito no lugar daquela pessoa? Né? Talvez aquela pessoa não esteja bem, talvez esteja precisando de ajuda. É um processo também, o perdão, onde nós precisamos aprender nós precisamos esquecer, né? Como fala aqui no Evangelho. Aqui fala ó, que existem duas maneiras bem diferentes de se perdoar. A primeira é grande, nobre e verdadeiramente generosa, pois esquece o que passou e evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do agressor, mesmo que ele seja culpado. Então é o esquecimento, mas esse esquecimento nós precisamos entender também, porque nós temos uma memória física, nós temos um cérebro, né, que faz sinapses e tem um departamento ali que é o departamento de memória. E tudo fica registrado ali na nossa memória. Então, às vezes a gente pensa assim, poxa, mas é impossível de eu esquecer, né? Então, esse esquecimento, ele tem que ser muito bem compreendido. É um esquecimento assim, que depois de você passar pelo processo de perdão, porque leva um tempo, não dá para você perdoar de um minuto para o outro, né? Isso leva um tempo, porque nós ainda somos imperfeitos, né? Então, depois que você passa por o processo tal, né, de conseguir, de buscar dentro de você, né, aquela força, aquela compreensão, aquela benevolência em perdoar o outro, você consegue olhar para a pessoa, você consegue até conviver algumas vezes com a pessoa e tratá-la com doçura, tratá-la com benevolência, tratá-la com carinho. Aquele acontecimento do passado, você até tem ele na memória, você sabe que ele aconteceu, mas você consegue olhar para a pessoa, trocar palavras com a pessoa, às vezes até, né, dependendo de como foi, dependendo do seu estado íntimo, você consegue conviver normalmente com a pessoa. Não que seja obrigatório, talvez você não precise mais conviver com aquela pessoa, mas você não guarda sentimentos de mágoa, não guarda sentimentos de rancor. Porque às vezes assim, a gente fala que a gente perdoou, mas aí numa conversa com uma pessoa, não sei o que lá, não sei o que lá, a pessoa fala uma palavra e vem tudo aquilo que aconteceu na sua mente, você já perdoou, né? Você acha que você já perdoou, mas tudo que aconteceu vem com detalhes na sua mente. Às vezes a gente chora, às vezes a gente fica nervoso, às vezes dá aquele calor na gente. É sinal, quando isso acontece, é sinal de que nós não realizamos o perdão verdadeiramente. Talvez nós tenhamos nos esforçado, mas nós precisamos trilhar todas as etapas do processo do perdão. Quando eu já falei também aqui, né? E existem estudos que comprovam que nós temos um campo eletromagnético. Nós criamos esse campo eletromagnético, né? Com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos. Então, o sentimento
é algo que nós nunca vamos esconder da provisão infinita de Deus. Nós nunca vamos esconder os nossos sentimentos. A gente pode falar uma coisa e sentir outra. A pessoa que está nos ouvindo vai ouvir as nossas palavras, mas ela não vai ver o nosso sentimento, não vai ouvir o nosso sentimento, mas ela pode sentir o nosso sentimento. Pessoas mais sensíveis, pessoas que buscam trabalhar a sua espiritualidade com muita disciplina, com seriedade, elas vão se tornando sensíveis e elas têm mais facilidade em perceber a vibração das outras pessoas, consciente ou inconscientemente. Então, quando você chega perto de uma pessoa que você fala com as palavras, eu te perdoo, mas o seu sentimento ainda não alcançou o perdão, de alguma forma a pessoa vai sentir. Se ela é aquela pessoa mais sensível, ela vai, ela vai ter certeza de que você ainda não perdoou. Agora, se não é uma pessoa tão sensível, que ainda não trabalhou muito a sua espiritualidade, ela vai ter sentimentos também. Os dois campos magnéticos, eletromagnéticos, eles se tocam. E neste toque, nós trocamos vibração, nós trocamos sensações. E se ela não é uma pessoa muito consciente ainda dessas vibrações que ela está recebendo, ela pode ter alguns sentimentos de repulsa com relação a nós que ainda não perdoamos. Né? Por isso que o perdão é algo assim, é um processo e nós devemos vivenciá-lo, né? Como a Vivi disse na segunda-feira. É um processo difícil porque nós não estamos acostumados, né? Infelizmente, nós não estamos acostumados, mas é o aprendizado de todos os seres que habitam o nosso planeta. Todos os seres que aqui estão encarnados e desencarnados ainda precisam vivenciar o amor, ou o perdão, né? Perdão, precisam vivenciar o perdão. Todos nós temos ainda que aprender. E como ela disse, que eu achei bem legal, eu acho que é por esse caminho também. É fazer exercícios todo dia, nos disciplinar e exercitar todos os dias nas pequenas coisas do dia a dia a perdoar. Como ela falou, perdoe a pessoa que não te dá passagem na rua, né? Você está lá dirigindo e a pessoa não deixa você ultrapassar. Perdoe. Perdoe aquela que te fechou na frente, né? Fechou o seu carro. Perdoe aquela pessoa. Perdoe o motorista de ônibus que corre muito, que não respeita as pessoas que estão em pé, que as pessoas podem cair, sei lá, né? Perdoe aquela pessoa que não te deu lugar na fila. Então, assim, no nosso dia a dia, existem pequenas ações que nos machucam, que nos ferem, que nos ofendem, porque nós ainda somos pessoas que se ofendem, né? Não deveríamos, mas ainda somos. Nos sentimos ofendidos. Então, a cada ofensa que nós acolhemos, porque somos nós que permitimos, a cada ofensa, vamos exercitar o perdão, né? Mesmo que nas primeiras vezes, nos primeiros exercícios, isso pareça falso, superficial, né? Mas fale para você mesmo, não precisa chegar lá na pessoa, eu te perdoo por isso, porque a pessoa pode até se sentir ofendida também, né? De repente ela não fez na intenção de te ofender, você se sentiu ofendido, foi falar para ela falou, peraí, mas eu não estou fazendo isso para te ofender, aí ela também vai se ofender. Entendeu a bola de neve que nós criamos? Então, mentalmente, né? Eu te perdoo e você me perdoa, né? Faça assim, pequenos mantras para você
experienciar esse exercício. Eu achei bem bacana, né, que a Vivi trouxe pra gente, acho válido, são os primeiros passos deste processo do perdão, né. Tem também a parte onde nós precisamos nos analisar e refletir sobre as nossas atitudes. Será que eu também não gerei algo para aquela pessoa? Como eu disse, né, o nosso campo eletromagnético, ele emana as nossas vibrações. Nós estamos o tempo todo com pensamentos, com sentimentos que estão emanando vibrações, e as pessoas captam essa vibração. Se a nossa vibração está descontrolada, desequilibrada, carregada de sentimentos como raiva, como frustração, né? As pessoas que se aproximam de nós, elas recebem essas emanações e de alguma forma elas vão devolver para nós, né? As pessoas com quem nós nos relacionamos são como espelhos, né? Então elas devolvem aquilo que nós estamos emanando para ela, independente de ser por pensamentos, por palavras, por sentimento, por atitude. Nós temos muitas formas de nos comunicar com as pessoas, então precisamos estar atentos, precisamos nos conhecer, porque quando nós buscamos o autoconhecimento, quando eu sei quem eu sei o que eu estou sentindo, eu vou me preparar para me relacionar com o outro. Se, por exemplo, eu estou muito nervoso hoje, acordei cansado, nervoso, preocupado com alguma coisa. Quando eu chegar lá no meu trabalho, aliás, no caminho, no trajeto do meu trabalho, eu já estou emanando toda essa minha frustração, a minha preocupação. Todos esses sentimentos estão se misturando e sendo emanados. Então, vai ter aquele carro que vai me fechar, o ônibus vai demorar para chegar, ou ele vai vir lotado. Aí eu chego lá no trabalho, né? As pessoas já sentem a minha vibração quando eu chego. Se eu chego cumprimentando com amor e benevolência, as pessoas vão, né, perceber, né, que oh, tá legal hoje, né? Não é assim? Então nós precisamos buscar o autoconhecimento para tudo na nossa vida, principalmente para o perdão, né? Aqui também nesse capítulo ele vem falar sobre reconcilie-se com os seus adversários. Né? Isso é mais difícil. Se a gente está falando de perdão até agora, né? E poderia ser o perdão assim com os nossos amores que moram na mesma casa que nós, ou não tão amores, mas que estão ali mais próximos, que nós conhecemos, que muitas vezes é mais fácil de perdoar. Aí ele vem trazer aqui para gente que nós precisamos nos reconciliar com os nossos adversários, que muitas vezes são aqueles que sim convivem com a gente diariamente, né? Ou às vezes é aquela pessoa que não convive, mas que, né, sempre sai aquela faísca, ou que nós tivemos um grande desentendimento. É muito importante, né? O que ele fala aqui no Evangelho é que Jesus ele nos orienta que nós nos reconciliemos com os nossos irmãos de caminhada, que são todas as pessoas com quem nós nos relacionamos nesta vida, antes de chegarmos na próxima vida, né? Então, antes de nos desencarnarmos, né? Ele pede que nós nos reconciliemos enquanto estamos no caminho. Por que que ele fala isso aqui? Explica pra gente. Porque quando nós desencarnamos, nós não viramos santos, né? A gente já sabe disso. Nós continuamos a vida continua, né? Tem até um livro do André Luiz que fala isso, que é o último livro da série dele, que depois que ele fala tudo sobre o mundo espiritual, ele lança o último livro que é E a Vida Continua. Por que que a vida continua? Porque quando nós desencarnamos, nós só nos desfazemos desse corpo físico.
Mas nós, espíritos, somos eternos, indestrutíveis e imortais. E ainda conservamos o nosso perispírito, que tem esse mesmo formato que nós temos hoje. Então, quando nós desencarnamos, nós levamos também o nosso corpo emocional. Todas as nossas emoções, todas as características que nós temos, psíquicas, emocionais, morais principalmente, né? Todas as nossas características nós levamos conosco. Então, uma pessoa que desencarna com muita raiva de mim, porque eu fiz algo para ela, porque nós brigamos, porque eu prejudiquei ela, ou porque ela acha que eu prejudiquei, e ela desencarnou e nós estávamos em atrito, não existiu perdão de nenhuma das partes. O que acontece? Ela vai levar todos esses sentimentos com ela. E ela pode permanecer nessa dimensão material. Em vez de ela ir e buscar, né, buscar a sua própria o seu equilíbrio espiritual, né? Se refazer para uma próxima encarnação, talvez, ou para continuar a vida, né? Aprendendo, trabalhando. Não, ela vai se apegar a esses sentimentos que ela tinha aqui e que eu também estou emanando para ela, porque eu não perdoei nem fui perdoada, né? Dependendo da situação. Então, nós temos uma ligação. Quando nós não perdoamos, nós ficamos aprisionados. Nós ficamos aprisionados à situação que ocorreu, né? Seja desavença, uma briga, algo que um prejudicou o outro, seja qual for a situação, nós ficamos aprisionados àquele momento e ficamos aprisionados às pessoas por causa do nosso sentimento. Nós temos um sentimento de mágoa, de rancor, esse sentimento continua alimentando o nosso aprisionamento. Então, mesmo desencarnado, a pessoa está ligada a nós. Ela pode permanecer num estado ilusório de sofrimento e permanecer no lugar que a gente chama de umbral, né? Que é um estado mental da pessoa, psicomental. A pessoa, ela se aprisiona naquele acontecimento e nos sentimentos que ela está alimentando e ela fica em sofrimento. Muitas vezes ela pode vir e ficar perto de mim, né? Ela queira ficar perto de mim, porque ela ainda se alimenta das minhas energias, né? Das minhas satisfações, das minhas frustrações. Dependendo da minha vibração e da vibração dela, nós podemos ficar ali muito ligados. E isso é muito prejudicial. É prejudicial para ela e é prejudicial para mim, né? Porque nós vamos ali ficar trocando sensações. O nosso campo magnético ele vai ficar trocando, né, as emanações um com o outro. Nós vamos ficar nos misturando. E eu vou me sentir mal e ela também vai se sentir mal. A evolução desse espírito vai ficar paralisada, né? Não vai nem crescer, não vai regredir, vai ficar ali, paralisada, parada, estagnada. Então, por isso que Jesus nos recomenda: reconcilia-te com teus irmãos enquanto está no caminho. É possível a reconciliação depois? Sim, é possível, né? De repente você tem alguém aí que você precisa pedir perdão, ou que você precisa perdoar, né? Então, é possível, mas é muito mais complicado, concorda? É muito mais fácil enquanto estamos aqui, nos prepararmos, né? Sempre trabalhando na nossa reforma íntima, nós temos condições de emanar mais benevolência, mais amor para todas as pessoas que nós precisamos perdoar. Eu diria que o processo do perdão ele é muito mais interno,
né? Nós começamos o perdão dentro de nós. As palavras é assim, é só para efeito físico, né? Só para a pessoa ouvir. Mas o perdão verdadeiro está no nosso sentimento, naquilo que nós estamos trabalhando dentro de nós e emanando para o outro. A reconciliação, ela eu acredito assim, que ela é imprescindível, é um passo do perdão, né? A reconciliação. E não dá para concretizar o perdão verdadeiramente se não houver a reconciliação. A reconciliação, ela não pode ser assim, apenas tolerar. Sabe quando nós toleramos uma pessoa que nos incomoda muito, que faz coisas que nós não gostamos, que nos prejudicou de alguma forma, ou que nós nos desentendemos. Aí o que acontece? Ah, eu vou perdoar. Aí você começa a tolerar aquela pessoa. Isso não é a reconciliação verdadeira. A reconciliação verdadeira é obtida quando houver um recíproco agradecer, um recíproco sentimento de amor, né? Eu realmente quero aquela pessoa bem, eu quero ver ela bem, eu quero ver ela feliz. Mas assim, tem que ser do fundo do coração, né? E reconciliação, ela deve ser trabalhada todos os dias. Independente de nós termos alguém para perdoar, nós precisamos nos reconciliar todos os dias com todas as pessoas, com todos os seres, com todas as coisas, com todos os acontecimentos do universo, todos os dias. Porque se houver uma rusga, pequenininha que seja, nós não estaremos reconciliados. E quando nós não estamos reconciliados, como eu disse, né, o nosso próprio magnetismo vai atrair pessoas, seres, coisas e fatos de acordo com a nossa vibração, né? Então, se eu não gosto de uma pessoa, é porque a minha vibração não está condizente com a dela, e aí eu começo a ter sentimentos de repulsa com aquela pessoa, sentimento de repulsa com as coisas que ela faz. E eu vou começar a atrair as pessoas de acordo com esse sentimento que eu estou gerando em mim. Então é uma bola de neve que nós vamos criando, né? Então o importante, o perdão e a reconciliação verdadeira começa dentro de nós, trabalharmos os nossos sentimentos. Mas nós só podemos trabalhar os nossos sentimentos nos conhecendo. Eu preciso conhecer qual é o sentimento que eu tenho neste momento. Qual é o sentimento que eu tenho com aquela pessoa que me perturba? Às vezes nós nos sentimos perturbados com outra pessoa. Então, nós falamos mal dela, nós comentamos sobre ela, mas na maioria das vezes nós estamos falando de nós mesmos. Nós temos tanta dificuldade em olhar para dentro de nós, em reconhecer as nossas falhas, em reconhecer os nossos equívocos, que nós transferimos isso para o outro. Pode até ser que realmente o outro tenha, né, essas falhas que nós estamos comentando, mas a grande maioria, né, dos comentários que a gente faz sobre o outro está em nós. Nós vivemos numa sociedade muito competitiva. As nossas relações, elas são muito competitivas. Então, quando você vê alguém que está sobressaindo, né? Alguém que, que a sua luz está se expandindo. Então, todo mundo começa a reparar naquela pessoa, né? Começa a falar que aquela pessoa, né? Uma coisa boa dela, outra coisa boa dela. Quando nós estamos com o nosso orgulho muito inflado, o que a gente faz?
a gente procura todos os defeitos daquela pessoa. Ah, mas você não sabe de tal coisa. E aí você começa a evidenciar os defeitos do outro. Porque o outro não pode ser melhor do que você. Né? Aí é o nosso orgulho falando mais alto. É a total falta de indulgência. Nós queremos ser melhor do que o outro. Eu não posso deixar que o outro seja melhor do que eu. Né? Quando a pessoa é um pouco mais alta que a gente corta o pescoço dela para ela ficar do mesmo tamanho que a gente. E alguma forma nós vamos encontrar para denegrir aquela pessoa. Né? Nós vamos falar mal de alguma coisa dela. Nós não vamos jamais ressaltar o que ela tem de bom. Isso é totalmente contrário à indulgência. Né? A indulgência é quando, mesmo que seja evidente o defeito do outro, por benevolência, por bondade, nós tentamos minimizar aquela falha da outra pessoa. Jamais comentar, jamais evidenciar as falhas do outro. Pelo contrário, a gente, quando, por exemplo, tem uma rodinha ali de pessoas, né? E começou ali a comentar do fulano que não está ali naquele momento. Né? Começou a falar que o fulano faz isso, que o fulano faz aquilo, né? Evidenciando as falhas. O indulgente, ele faz o quê? Não, gente, mas olha, aquela pessoa faz tal coisa, nossa, eu acho tão legal aquilo nele, né? O indulgente, ele vai tentar reverter aquela situação, evidenciar o que tem de bom no outro, mesmo que no fundo ele saiba, né? É mais mérito ainda, porque ele reconhece as falhas do outro, mas para que ele vai ressaltar as falhas do outro? Ao contrário, ele vai ressaltar o que o outro tem de bom. E todos nós temos algo de bom. Todo ser humano. Porque todo ser humano é filho do amor, né? Deus é amor infinito. É a mais perfeita harmonia do universo. E todos os seres foram emanados dessa perfeita harmonia e amor absoluto. Então, todos nós temos na nossa essência o bem, o amor, o perdão. Mas nós precisamos ir tirando esses véus. Nós precisamos encontrar os nossos meios, né? Cada um busca o seu da melhor maneira possível. Alguns buscam a terapia, né? Através de uma psicoterapia, é muito válido. É maravilhoso fazer terapia com psicólogo. Eu recomendo. Alguns, através de estudos, mas aplicando os estudos em si, né? Fazendo reflexões, se engajando em obras sociais, porque trabalhar em obras sociais, né, é também um exercício para a nossa reforma íntima. Então, existem muitas maneiras de nós buscarmos o nosso melhoramento. Então, aqui, continuando aqui no capítulo, né, aí também tem o subtítulo que é o cisco e a trave no olho. Né? Então, aqui está falando assim, como que você consegue enxergar um cisco no olho do seu irmão se existe uma trave no seu olho? Né? Se o cisco que está no seu olho, ele está tampando completamente o seu olho, você ainda consegue enxergar o cisco no olho do outro. Né? Isso é quando nós somos extremamente presunçosos, prepotentes, orgulhosos, achando que nós podemos resolver o problema do outro quando nós não conseguimos resolver nem os nossos. Todos nós temos problemas. Todos temos problemas, né? E quanto mais nós resolvermos os nossos próprios problemas, e somos nós que temos que resolver, nós buscamos sim apoio,
aconselhamento, ajuda, mas nós é que resolvemos os nossos problemas, né? Quando nós nos resolvemos, nós temos mais condições de resolver o problema do outro. Agora, se eu estou num emaranhado que eu não consigo resolver, onde eu alimento cada vez mais o meu orgulho, o meu ego é muito inflado, né? Porque eu acho que eu posso resolver o problema do outro, né? Aí a gente vai dando comidinha para o nosso orgulho, né? Cada vez mais. Em vez de diluir, nós estamos dando alimento para o nosso orgulho. Depois tem aqui um subtítulo também: não julguem para não serem julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, né? Então tem aquela passagem onde trouxeram uma mulher adúltera para Jesus, para que ela fosse apedrejada, que era um costume da época. E Jesus, questionado, respondeu com outra pergunta: quem não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra, né? Então ele está mostrando o que para gente? Em vez de nós julgarmos e acusarmos o outro, vamos ficar com as nossas próprias falhas? Vamos todos os dias antes de dormir fazer uma reflexão de quem nós somos, de tudo que nós fizemos no nosso dia? Fizemos tudo o que poderíamos fazer? Fizemos da melhor forma? Ao invés de ir dormir assim, nossa, aquela pessoa vai ter o que merece, né? Hoje ela me humilhou, hoje ela isso, hoje ela aquilo. Aí fica com insônia, não dorme, tem pesadelo, se encontra com os obsessores durante a noite, né? Então é importante, antes de nós dormirmos, né, aprender uma lição anti-julgamento. Porque ninguém teve a oportunidade de encarnar no planeta Terra para julgar o outro, né? A menos, né, um juiz de futebol que está ali para arbitrar a partida, mas dentro ali das regras e do conhecimento que ele se preparou e tem ali o conhecimento, né? Ou um juiz de direito, né, que está ali para fazer se cumprir as leis. Fora isso, ninguém veio aqui para julgar, né? Porque nenhum de nós ainda sabemos o que é amor verdadeiro. Então, se nós soubéssemos e praticássemos o amor verdadeiro, talvez nós poderíamos julgar uma coisinha ou outra, porque julgaríamos com amor. Mas nenhum de nós estamos preparados para isso ainda, né? No nível evolutivo que estamos, nós ainda temos muito orgulho. Então, nós não vamos julgar com amor. Nós vamos julgar para alimentar o nosso orgulho e dizer para os outros: olha como eu sou melhor, eu não faço aquilo, né? Então, julgar zero é mais um exercício. E depois vem falar aqui também sobre a indulgência, né? Mas eu acho que a indulgência, né? A Vivi já falou tão bem na segunda-feira, que eu acho que não tem nem a necessidade da gente ficar falando mais aqui, né? Ela falou super bem, eu recomendo mais uma vez que vocês assistam a live da segunda. Aqui só está falando aqui, ó, indulgência é uma das virtudes que caracteriza o verdadeiro cristão e que se manifesta pela postura complacente, condescendente e compreensiva perante as faltas e imperfeições alheias. Então, o verdadeiro cristão, aquele que se diz cristão, ele é indulgente, né? Porque ele tem um olhar, uma postura, tá vendo como é de dentro para fora, né? A indulgência também é uma virtude, aliás, todas as virtudes, né? É de dentro para fora. É uma reformulação que eu faço, uma reforma interior que eu faço e que me dá essa postura de não julgar, né? De compreender
as dificuldades do outro. Cada um de nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos as nossas dificuldades. Aliás, reencarnamos para superar essas dificuldades. Então, ao invés de apontar, de julgar, de condenar as falhas alheias, nós devemos buscar os meios de superar as nossas próprias falhas, né? Sempre buscando em Deus a nossa, o nosso fortalecimento, sempre buscando nos ensinamentos do Cristo o caminho certo, as ferramentas que nós temos, né, para fazer toda essa transformação tão necessária para todos nós. Então, pessoal, eu estou vendo aqui, e se eu não me engano, ninguém falou nada, ou eu não vi aqui. Tem um monte de boa noite. Obrigada pelo espetacular, amigo. Amigo fofinho, que pôs aqui. Eu já tenho a visita aqui de uma pessoa muito ilustre, Angélica, que está aqui comigo. Um beijo, Angélica, por estar aqui com a gente. Só o autoconhecimento pode nos libertar, e isso é a mais pura verdade, né? A Angélica está contribuindo aqui hoje com a gente. Somos aprisionados por nossas crenças, e somente o autoconhecimento é que pode nos libertar, né? Então, quanto mais eu sei, quanto mais eu conheço os meus sentimentos, as minhas falhas, mais eu vou ter condições de lutar contra isso, de superar, né? Eu acho que a palavra é essa, de superar. O amor é a maior demonstração, o perdão é a maior demonstração de amor. Talvez seja mesmo, talvez o perdão, né? Ele é tão profundo, como eu disse, ele é um processo tão trabalhoso que onde nós vamos nos trabalhar, que talvez ele sim seja a maior demonstração de amor. Concordo plenamente. Então tá aqui, gente. Maravilhoso contar com a presença de vocês. Eu digo que vocês podem se manifestar sempre aí no grupo e podem continuar colocando aí, tá? Porque a palestra fica no Face, né? Eu vou pedir para vocês que vocês compartilhem, né? Se vocês gostaram do tema, se vocês gostaram um pouquinho do que foi falado, né? Compartilhe com outras pessoas, porque neste momento tem muitas pessoas que não estão tendo acesso às casas espíritas, aos templos religiosos a que pertencem. Então, como nós aqui só falamos de Jesus, né? Eu acho que quando a pessoa nos conhecer, mesmo que não seja da doutrina espírita, ela pode ter uma aceitação. Então, compartilhem, né, com as pessoas. Muitas pessoas não têm acesso ao Facebook. Então, você consegue pegar esse vídeo e compartilhar pelo WhatsApp. Então, compartilha. Vamos ajudar as pessoas, né? Aqui a gente não está ganhando nada com isso, mas a gente ganha satisfação, né? A alegria de saber que a gente pode, num bate-papo, às vezes, contribuir, pelo menos para impulsionar a pessoa a buscar o seu próprio despertamento, né? E, consequentemente, o seu autoconhecimento, a sua reforma íntima e buscar esse caminho de amor e luz, né? Que é o que nós precisamos. Então, eu vou lembrando a vocês que às 9 horas nós fazemos uma corrente de vibração pelo nosso planeta, por todas as pessoas que estão necessitando nesse momento de um fortalecimento. E a gente vai fazer aqui apenas alguns minutinhos, para quem puder continuar aí ligadinho, né? A gente pode fazer junto. Vocês podem colocar aí um copo de água para beber depois, né? Porque a gente vibra também para esta água
receber os fluidos da espiritualidade que nós necessitamos para fortalecer o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito. Então eu convido vocês a ficarem aí mais um minutinho com a gente, para que possamos juntos, né? Quanto mais nós nos unirmos nas nossas vibrações amorosas, mais força a nossa corrente tem e mais pessoas podem ser beneficiadas, tá bom? Então convido vocês a fecharem os seus olhos, fazer uma respiração profunda e longa, relaxando o corpo, tranquilizando a mente. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, agradecidos pela vida, agradecidos pela sua provisão infinita, que emana sobre nós sem cessar, alimentando a nossa vida, nos nutrindo com os melhores sentimentos de amor, de harmonia, de paz, que possamos nos preencher totalmente com esta paz que vem do alto, como uma luz grandiosa e calorosa que envolve todo o nosso ser. E então vamos fortalecendo esta corrente de muitos irmãos que se unem neste momento, e não só o nosso grupo. Existem muitas egrégoras que às 21 horas se unem em pensamento e em sentimento para vibrar o amor, puramente o amor. Vamos vibrar neste momento os nossos melhores sentimentos, formando uma grande corrente luminosa que vai se expandindo e que vai abrangendo a nossa cidade, o nosso estado e todo o nosso país, e vai se fortalecendo com os nossos sentimentos amorosos, envolvendo todo o nosso planeta, que nesse momento roga por uma luz de cura, de paz, de harmonia, que possamos abrir um grande portal nesse momento entre as dimensões, para que os mestres de luz, os mestres ascensionados, tenham acesso à nossa dimensão, nos trazendo toda a sua luz de sabedoria, de amor e bondade. Que recaia sobre nós, sem nenhum véu, toda esta luz amorosa sobre todo o nosso planeta, envolvendo principalmente todas as pessoas que neste momento se encontram doentes, envolvendo todos os profissionais da saúde que trabalham demais, envolvendo todos os familiares dessas pessoas que estão doentes, ou que já fizeram a grande viagem, para que seus corações encontrem acolhimento e paz, confiantes na vida futura, na continuidade da nossa vida. Vamos envolvendo em luz de amor e sabedoria todos os líderes do nosso país, de todos os países, que todos eles estejam abertos a receber as inspirações do alto, para que despertem em seus corações o amor e a fraternidade.
e que as suas decisões sejam as melhores para a coletividade. Vamos agora nos colocando ao centro desta grande corrente, nos entregando a esta luz amorosa que nos abraça, que nos conduz, nos trazendo força, nos trazendo a renovação física, celular, fortalecendo os nossos pensamentos em amor, fortalecendo o nosso espírito em esperança e confiança. Que Jesus esteja no comando de nossas vidas, que tenhamos mais confiança e que sejamos merecedores de seguir a nossa caminhada ao seu lado. Que assim seja. Graças a Deus. E então vamos voltando, envolvidos nesta atmosfera suave, leve. Eu vou ficando por aqui, imensamente agradecida, né, com meu coração assim repleto de gratidão por estarmos conectados apesar de todas as dificuldades, estarmos aqui unidos na busca do nosso despertar, né? Que os ensinamentos de hoje venham conversar conosco através das nossas reflexões, que possamos através das nossas reflexões, das nossas meditações, obter todas as respostas de que necessitamos na busca do nosso autoconhecimento, na busca do nosso despertar espiritual. E que vocês tenham uma semana maravilhosa. Para todas as mães que estão aí e para todas as mães de vocês que estão aqui conectados, que tenham uma semana grandiosa, que tenham um Dia das Mães bem sereno, bem tranquilo, amoroso, né? Se ela não estiver mais aí ao seu lado, ou se você não puder estar com ela no próximo domingo, que os seus corações estejam unidos, né? Em gratidão por tudo que elas fizeram por nós. E um grande beijo para todas as mães que estão aí, para todas as mães do nosso planeta. Um grande beijo para todos. Até segunda-feira, às 8 horas, novamente, nós nos encontramos. Um beijo a todos.